Olá, turma! Estamos aqui com mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre fotometria, só que agora aplicado à iluminação artificial. A gente já falou sobre fotometria anteriormente, quando a gente trabalhou iluminação natural, mas agora a gente vai falar sobre fotometria aplicada à iluminação artificial, ok? Primeira coisa que vocês precisam saber sobre a fotometria aplicada à iluminação artificial é que ela tem algumas grandezas, né, aplicadas a ela. E essas grandezas vão se relacionar à qualidade e aos efeitos dessa luz. Na luz natural, nós tínhamos, né, a iluminância, luminância e contraste. Vocês lembram o que é iluminância, luminância e contraste? Espero que sim, né? A iluminância está relacionada com a quantidade de luz que chega em determinada superfície, né? Tem uma relação direta com a fonte de luz e a distância e a posição da superfície em relação a essa fonte de luz. Quanto mais próximo da fonte, mais denso, né, maior o nível de iluminância, quanto mais afastado dessa fonte, menor o nível de iluminância, é a unidade que a gente usa, lux. Luminância, que é o brilho das superfícies, a luz refletida pelas superfícies, né? E, consequentemente, depende da posição do observador em relação a essa superfície, porque a luz por área aparente, né, de superfície. E contraste, ele é a diferença de luminâncias entre as superfícies e o seu entorno. E aí, quando a gente entra em iluminação artificial, nós trazemos aqui outros conceitos, outras grandezas também. Fluxo energético, fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminância também, eficiência luminosa, luminância, contraste, índice de reprodução de cor e temperatura de cor. A gente vai estar nessa aula hoje falando um pouco sobre cada uma dessas grandezas e, na sequência, né, nós vamos tratar também sobre as fontes de luz e como essas grandezas estão relacionadas a essas fontes de luz, ok? Bom, fluxo energético. Fluxo energético, alguém se arrisca? Tem a ver com fluxo. Fluxo a gente entende por algo em movimento, né, em passagem, em fluxo. Então, é algo em movimento, em passagem, e energético, energia, né? Energia, já pensamos em energia elétrica, né? Isso mesmo. O fluxo energético é o conjunto de toda a radiação eletromagnética emitida por uma fonte. Consequentemente, como nós estamos falando de uma fonte artificial, ele corresponde também a toda a potência energética consumida por aquela fonte. Porque nada se perde, né? Parte da energia que essa fonte consome é transmitida na forma de luz e parte na forma de calor. Então, para a gente medir todo o fluxo energético, nós medimos a quantidade de energia consumida para essa fonte, para que ela produza tanto a luz visível quanto a não visível, que seria o calor. Então, fluxo energético, toda a energia, toda a radiação eletromagnética emitida por uma fonte medida em watts. E o fluxo luminoso? Tá fácil, né? É a parte do fluxo energético radiante que gera a resposta visual, que produz luz. E a unidade do fluxo luminoso é lumen, ok? Então, fluxo radiante ou fluxo energético é toda a energia consumida eletromagnética produzida por uma fonte, energia consumida por uma fonte em watts, tanto a parte visível quanto a não visível, e a parte do fluxo efetivamente que produz luz, que gera uma resposta visual, é o fluxo luminoso e é medido em lumens. Esse fluxo luminoso, para vocês terem uma ideia, né? O fluxo luminoso de uma vela é 10 lumens.
de uma lâmpada incandescente de 100 watts, né? 100 watts seria o fluxo energético dela, é 1.350 lumens. E uma lâmpada fluorescente tubular de 32 watts, ou seja, o consumo dela, né? O fluxo energético dela é de 32 watts, é de 2.700 lumens. Aqui a gente já tem uma constatação que nos leva à nossa próxima variável, à nossa próxima grandeza, que nós chamamos de eficiência luminosa. E a eficiência luminosa, ela está relacionada à quantidade de luz produzida em relação à energia consumida para que essa luz fosse produzida, ok? Então, é a relação entre o fluxo luminoso em lumens e o fluxo energético em watts. Também chamado de rendimento, é lumen por watt, a unidade. Fluxo luminoso dividido pela potência consumida ou pelo fluxo energético. Então, nós temos uma potência, uma energia consumida por uma fonte. Parte dessa energia é dissipada na forma de calor e parte produz o fluxo luminoso. Então, esse fluxo luminoso dividido pela quantidade de energia consumida nos dá a eficiência luminosa dessa fonte de luz. A eficiência luminosa, para vocês terem uma ideia, de uma lâmpada compacta, fluorescente compacta, é equivalente a 9 lâmpadas incandescentes. Pra vocês terem uma ideia de qual é a diferença de eficiência, né? Por isso a incandescente acabou se perdendo no mercado. E hoje a fluorescente também está se perdendo, senão já se perdeu no mercado, tá, gente? Só para já fazer um spoilerzinho para vocês. Então a gente tem aqui uma tabelinha, um gráfico, né, que mostra alguns tipos de lâmpadas. Depois eu vou falar sobre essas lâmpadas para vocês. Por exemplo, uma lâmpada incandescente aqui. Essa lâmpada incandescente, ela tem uma eficiência luminosa, né, em torno de 15, né, a 20, mais ou menos, lumen por watt. Aqui a gente tem uma lâmpada tubular, ó, fluorescente, que está em torno de 70, 80 lumen por watt. A gente tem aqui a fluorescente compacta, que é um pouquinho melhor. Tem uma fluorescente especial aqui dessa marca, Lumilux, e aqui tem uma de sódio. Essa lâmpada de sódio é aquela amarela, normalmente usada em iluminação pública. Ela tem uma eficiência luminosa de 140, mais ou menos, lumen por watt. Por isso que ela era tão usada, né? Era, eu digo era, porque ela também está sendo substituída pela iluminação de LED. Outra variável, né, um pouco mais teórica, é a intensidade luminosa. A intensidade luminosa de uma fonte de luz, para a gente entender um pouco melhor sobre ela, é importante que vocês entendam que uma fonte de luz, ela propaga a luz para todas as direções, né? Como a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, quando a gente falou da propagação da luz do Sol, né? Que é uma estrela e ela propaga a luz para todas as direções. Então, é como se a gente tivesse esferas de luz, né? Em volta dessa fonte. Então, quando a gente fala de intensidade luminosa numa determinada direção, a gente não tem como trabalhar essa direção de forma planificada, um ângulo plano. A gente considera um ângulo sólido, chamado de esterradiano. Esse ângulo sólido, ele forma uma área nessa esfera, né, que se constrói em volta dessa fonte de luz. E a intensidade luminosa, na verdade, é a parcela de luz que se propaga em uma dada direção dentro desse ângulo sólido unitário de 1 esterradiano. Então, é lumen por esterradiano. Essa, ou candela, também é a unidade utilizada, né, de candle, candela. Essa intensidade luminosa, ela é usada para que a gente possa entender como é o desenho de distribuição da luz em todas as direções a partir da fonte de luz. A medida da intensidade luminosa ela é feita em laboratório, não é feita depois da fonte instalada, e ela normalmente também está associada à luminária, em alguns casos.
Então, é dado que vem do fabricante. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma lâmpada par 38. Essa lâmpada par 38, em diferentes ângulos, se a pessoa tiver, por exemplo, afastada 20 graus em relação a ela vai ter uma intensidade luminosa ali, ó, de em torno de 1.200 candela. Enquanto se ela estiver exatamente embaixo da fonte, ela vai ter em torno de 3.000 candela. É lógico que a distância em relação à fonte também influencia. A 1 metro de distância da fonte, eu tenho 3.100 lux. A 2 metros, eu tenho 775 lux. Então, aqui também já direciona para a gente qual que é o ângulo, né, de abrangência, de alcance dessa luz. E nos permite conseguir dimensionar, no caso, por exemplo, da utilização desse sistema para focar uma iluminação localizada ou para agrupá-los na construção de um sistema de iluminação geral, mais uniforme. Então, uma lâmpada como essa, para ser utilizada para uma iluminação geral, né, que busca uma certa uniformidade, precisa estar afastada com uma distância muito pequena para garantir que nesses pontos, né, a 20 graus de distância, você já tem uma outra fonte de luz compensando a perda que vai ser provocada pela variação do ângulo. Ok? Então, ele tem esse objetivo, tá? Distribuição geométrica, espacial da luz em si. É lógico que aquele elemento que eu mostrei ali, né, é uma planificação, mas a gente precisa lembrar que a fonte de luz, ela propaga a luz para todas as direções. Então, a curva de intensidade luminosa é como se fosse um corte passando ali no meio da lâmpada, né? Mostrando um dos lados só, mas é lógico que isso se propaga também para o outro lado e revolvendo isso como um grande sólido, como a gente mostrou a esfera lá, não é bem uma esfera muito exata, e a curva de distribuição luminosa mostra isso para a gente. Índice de reprodução de cor. Essa variável, essa grandeza, ela é muito importante. E ela tem a ver com a capacidade que a luz tem, né? A luz incidente tem de reproduzir com fidelidade as cores dos objetos. Nesse caso, mais próximo possível da cor obtida por meio da iluminação natural. É lógico que a referência é sempre a luz natural, que é a luz com máxima qualidade. Então a gente tem aqui, quanto mais melhor a capacidade da luz de produzir uma cor para um objeto, mais parecido possível com a cor produzida pela luz natural, quando esse objeto é iluminado por uma luz natural, maior o índice de reprodução de cor dessa fonte. Então, eu tenho aqui, ó, uma lâmpada incandescente, ela tem em torno de 100% de índice de reprodução de cor, isso aqui é porcentagem, tá, gente? Ó, uma lâmpada de descarga de sódio, que é aquela que eu comentei, que tinha o máximo de rendimento, né? Ela era uma lâmpada que rendia 150 lumens por watt, mais ou menos. Ela tem um índice de reprodução de cor bem baixo, ó, de 23, mas em algumas tecnologias melhores chega a 85. Então, nós temos assim uma variabilidade significativa, sendo que a iluminação incandescente ainda é a que mais se aproxima da qualidade de reprodução de cor, do índice de reprodução de cor. Essa imagem, ó, permite que vocês enxerguem melhor essa diferença. Então, aqui, ó, nessa primeira foto aqui, a gente tem um índice de reprodução de cor de 60%. Nessa aqui do lado de 75 e nessa aqui de 95. Vocês viram como as cores são mais vivas, né? Elas têm uma maior qualidade. Aqui, nessa imagem, melhor ainda, né? Então, a gente não tem o valor exato, mas aqui, esse morango aqui, ó, está sendo iluminado por uma fonte de luz com alto índice de reprodução de cor. Já esse morango, por uma fonte de luz com baixo índice de reprodução de cor. Não é que eles estão desbotados, não. É o mesmo morango. Mas o que muda aqui é a fonte de luz, a qualidade que a fonte tem
de reproduzir com fidelidade a cor dos objetos. Então, aqui também é carne, olha a diferença, né? Nós temos uma carne aqui avermelhada, né? Com alto índice de reprodução de cor, e aqui, ó, uma iluminação com baixo índice de reprodução de cor. Entenderam? Está associada com a capacidade que a fonte de luz tem de reproduzir com fidelidade a cor dos objetos, tornando o mais parecido possível com a cor produzida quando mesmo é iluminado pela iluminação natural. A última grandeza que a gente vai trabalhar aqui, não menos importante, é a temperatura de cor. Não tem nada a ver com o índice de reprodução de cor, tá, gente? Do que a gente está falando aqui agora é da cor da fonte de luz. A temperatura de cor descreve a fonte, em comparação com a cor de um corpo negro quando ele é aquecido. Então, essa questão de temperatura que a gente usa, né, inclusive é medida em Kelvin, não é uma temperatura física. Não é que você vai relar na fonte de luz e ela vai estar medindo, né, com uma temperatura lá medindo 3.000, vou colocar aqui as temperaturas, 3.300 Kelvin. Não, ela não vai estar medindo isso, não tem nada a ver com a temperatura dela. É uma comparação. A pessoa pegou em um laboratório um corpo completamente negro e começou a aquecer esse corpo. Foi aquecendo, 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 assim como a gente aquece qualquer elemento. E ele vai mudando de cor à medida que a gente vai aquecendo. Quando a gente vai derreter um metal, por exemplo. E aí ele vai aquecendo, o corpo negro vai aquecendo. Quando ele atingiu 3.300 Kelvin, ele ficou amarelado. Quando ele atingiu lá para 4.000 Kelvin, ele começou a ficar branco. Quando ele atingiu lá os 6.000 Kelvin, mais ou menos, ele começou a ficar azulado. Então, ele foi aumentando a temperatura do corpo e observando e registrando as cores que ele ia produzindo à medida que a sua temperatura se alterava. E ele compara essa cor do corpo negro à cor dessa fonte de luz. E estabelece para essa cor um número que nós chamamos de temperatura de cor. Então, aqui para vocês entenderem melhor, eu tenho aqui uma luz mais amarelada, a gente pode ver aqui no ambiente, né, uma luz quente, que tem mais ou menos 3.000 Kelvin. Esse mesmo ambiente está sendo iluminado agora com uma luz suave ou neutra. Muitas pessoas falam de neutra. 4.000 Kelvin, mais ou menos. E aqui, por último, esse ambiente está sendo iluminado por uma luz mais azulada, né? 6.500 Kelvin, luz fria. Na verdade, aqui a temperatura da luz fria é muito maior, né? 6.500 Kelvin, do que a temperatura da luz quente, 3.000 Kelvin. Mas a gente fala de quente e fria por causa da associação da cor, né? A cor amarelada ela é considerada uma cor quente e a cor azulada é considerada uma cor fria, tá? Mas não se confundam. É importante, né, para fins de projeto. Temperaturas de cor mais baixas, ou seja, luzes mais amareladas, promovem sensações de maior aconchego no espaço. É recomendado para os espaços de descanso, espaços residenciais, né, que não demandem muitos estímulos. Já a iluminação mais fria, né, que temperaturas de cor maior, mais azuladas, são muito estimulantes e elas normalmente são utilizadas, recomendadas para espaços que precisam desse estímulo, né, com atividades laborativas, salas de aula, lojas, né, e tudo mais, principalmente lojas de departamento. Aqui uma outra imagem que mostra, né, a variação da temperatura de cor, dependendo da cor, dependendo da fonte de luz, né, então aqui, ó, 1.000 Kelvin, 2.000 Kelvin, 3.000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10.000 Kelvin. E aqui, para vocês verem também uma comparação entre temperatura de cor e índice de reprodução de cor. Então, a gente tem aqui, para vocês verem como não são dependentes, né? Nós temos um sistema de iluminação incandescente aqui, que tem 2.700 Kelvin, com um ótimo índice de reprodução de cor. Nós temos um sistema aqui, por exemplo, de iluminação HQI mista, múltiplo vapor metálico, se não me engano, que ela tem uma temperatura de cor de quase
de 5.600, quase azulada, né, bem esbranquiçada, e um alto índice de reprodução de cor. Aqui a gente tem uma HQL que tem uma temperatura de cor neutra ali e um baixíssimo índice de reprodução de cor. Então, isso aqui não existe dependência entre essas variáveis, né? Uma coisa é a cor da fonte e a outra coisa é a capacidade que essa fonte tem de reproduzir com fidelidade a cor dos objetos iluminados por ela. Essa capacidade de reproduzir com fidelidade a cor dos objetos iluminados por ela tem a ver com a forma como a luz é produzida, né? As relações químicas produzidas. E a gente vai ver isso melhor quando a gente for falar sobre as fontes de luz, os tipos de lâmpadas. E eu vou poder explicar um pouco melhor para vocês sobre isso, ok? E é isso.